pelo canal do YouTube. Estamos começando em Vitória. Este é um dos seminários metodológicos do Núcleo Acadêmico POIEM, composto por integrantes pesquisadores independentes, a realização de ações de pesquisa e extensão nas áreas de desconstrução, economia criativa e sustentabilidade. O Cisterna é um seminário de escuta, um evento baseado na metodologia de acolhimento de ideias, sempre ouvindo gestores, pesquisadores, agentes em atividade nos territórios, visando, neste movimento de construção de consensos e dissensos, o aprimoramento da compreensão em temas de interesse da sociedade. A imagem que usamos é o de um repositório, no caso, um repositório aberto de conhecimento. Também vinculado ao núcleo POIEM, nós desenvolvemos, a partir do campus Viana do IFES, o programa de extensão Agência de Economia Criativa Experimental, a AGEX, que tem o objetivo de ajudar os coletivos criativos do Espírito Santo a desenvolverem competências nas áreas de leitura, escrita e audiovisual. É parceiro da Secretaria do Hub Criativo Virtual dos coletivos, uma plataforma online que está sendo desenvolvida em iniciativa do programa ES Mais Criativo. Nesta edição do seminário, discutiremos a Cidade da Inovação, o imóvel que foi repassado para que implantasse um centro de inovação. O que diz os galpões do IBC? Qual vai ser o seu propósito? Como potenciar aquele imóvel? Como transformá-lo em um espaço que atenda ao ecossistema de inovação capixaba? São as questões que discutiremos aqui hoje. Longe de chegar a nossas definições, é troca de ideias, visando somar-se aos demais debates que já estão sendo realizados e os que ainda serão, na busca de amadurecimento. Para este debate, nós queremos convidar aqui o professor Jadir Pella, Professor Jadir, reitor e professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele é doutor em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Possui mestrado em educação agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e licenciatura plena em técnicas industriais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele atuou como diretor-geral da Escola Técnica Federal do Espírito Santo e do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, o antigo CEFET. Foi presidente do Conselho dos Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica do Brasil, CONCEFET, e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF. Exerceu também o cargo de secretário de Estado da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Trabalho, a SET, do Espírito Santo. Presidiu o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, CONCET. Foi membro do Conselho Consultivo da Financiadora de Estudos e Projetos, o FINEP, Espírito Santo, o IFES. Ele é doutor em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Possui mestrado em educação agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e licenciatura plena, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui, Noronha.
Bem-vindo, Fabrício. O Fabrício, ele é secretário da Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Ele é graduado em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo, além de artista e produtor cultural. Desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos e produtos em todo o território nacional na área de tecnologia, educação e cultura, dialogando com coletivos, artistas, pesquisadores, institutos culturais e universidades. Como idealizador e Vamos falar um pouquinho sobre o Dênio. Do Instituto Federal do Espírito Santo e atualmente secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de em Física pela Universidade de Brasília, graduado em bacharelado em Matemática pela Universidade de Brasília, Universidade Estadual de Campinas e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas também. Max Planck Institute e foi vice-presidente e presidente do CONIF. É apoio ao IFES AFACTO. Para participarem conosco, também quero convidar os facilitadores do POEM. Robson Malacarne. Robson, ele é pós-doutor em Desconstrução e Sustentabilidade pela Universidade de Coimbra, de Portugal. É doutor em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pela Universidade de Lisboa. Professor do IFES Campus Viana, co-líder do Núcleo POEM, coordenador de pós-graduação e extensão, coordenador adjunto da Pesquisa, Desenvolvimento Regional Sustentável, Arranjo 2, professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do IFES. Também quero convidar o professor Orlando Lopes. Orlando é poeta, professor de literatura da UFES, é licenciado em letras, com mestrado em estudos literários e doutorado em literatura comparada. É coordenador do programa de Reler e Fazer da UFES, coordenador e co-líder do Núcleo POEM. Foi bolsista como extensionista e pesquisador em economia criativa, SEC-MINC Fundação Carlos Chagas, secretário de Cultura da UFES e membro do Conselho de Economia Criativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Conect Findes. Eu me chamo Eliane Teodoro do Amaral, sou diretora sou bacharel em Estatística e mestre em Estatística pela Universidade Federal de Viçosa e estou aqui para mediar esse debate. Bem, como o nosso tempo é como que vai funcionar a dinâmica da participação do nosso seminário. Os participantes vão fazer na plateia 3 falas selecionadas por nossa equipe. Pode ser feito escrito. Depois, nós teremos um bloco onde os convidados poderão fazer uma fala com as considerações, tanto sobre a fala dos colegas, quanto sobre a participação do público. Essa dinâmica foi pensada para privilegiar a fala dos nossos convidados. E agora, eu já começo passando a palavra para abrir o nosso evento e dar as boas-vindas aos convidados, o professor Robson Malacarne. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Estou muito feliz, né, da gente estar aqui presente para fazer essa discussão, né, e já faço um cumprimento para todos que estão aqui representados, né, a gente, enquanto grupo
né, e Campos Viana, do Instituto Federal, fica muito feliz dessa disponibilidade para o debate, para o discurso, para o diálogo, né? A gente acredita que políticas públicas são construídas a partir desse diálogo, e a posição de estar aqui hoje demonstra, né, essa abertura, essa acolhida ao diálogo, né? Então, estou bastante feliz porque a gente acredita que o Espírito Santo, né, ele larga na frente quando se coloca à disposição para esse diálogo. E aí, né, como a gente já comentou, né, a diretora Regiane que já comentou, com relação ao tempo, a gente vai fortalecer, né, vai se dedicar já a iniciar o debate e depois a gente vai abrir espaço para essas perguntas, tá bom? Deixa eu ver isso aqui, ó. Vocês estão ouvindo bem? A sonorização, tudo certo? Então vou começar o tema da nossa discussão. Se perder na nossa discussão, tá? Né, faz parte. E aí, cidade de inovação. Bom, e aí eu achei prudente uma questão histórica. A gente pensa que a gente o IBC. Historicamente, a pergunta é fundamental. Primeiro, esperar um pouquinho aqui. Né, do café, com um propósito bem definido de interferir na dinâmica econômica, tá? E essa história é fundamental para a gente trazer essa imagem, esse papel da logística para a discussão. E naturalmente, né, eu acho que é legal a gente comentar que o Campus Viana tem essa identidade da logística, né? E aqui nós temos também alguns alunos do Campus Viana, aqui do curso Tecnólogo em Logística, e eu acho que é legal a gente compartilhar algumas questões importantes. Quando a gente pensa logística, é interessante olhar para a história, né? Geralmente, quando a gente toca no tema da logística, tem duas origens fundamentais: a compreensão grega da logística e a compreensão francesa. E isso vai afetar o nosso debate. Eu espero que a gente possa valorizar essa discussão. A compreensão grega trabalha muito com a imagem de você, a arte de pensar soluções a partir da análise de indicadores. Isso seria a compreensão grega da logística. Então você precisa ter a capacidade, a competência para analisar os dados, dialogar com a sociedade e tomar decisões. A origem francesa já traz uma perspectiva mais militar de organização, movimentação de materiais, né? Armazenagem desses materiais. Só que a gente tem que ter cuidado de não entender essas duas origens como dicotomias e oposições. E isso a gente vai chegar no galpão, no uso que vai ser usado hoje. Hoje a logística, ela não trabalha com essa dicotomia, ela entende que você precisa fazer uma gestão integrada, né, de olho na cadeia de suprimentos, como tantos estudantes já estão se dedicando para isso aqui no curso. Uma gestão integrada. Isso é fundamental para o nosso diálogo. E aí, eu já dou um passo para outra questão que é importante. Não devemos pensar apenas em mobilidade de materiais, mas também de pessoas e de informações. Né? O profissional hoje ele precisa ter essa capacidade de analisar as informações para tomar as decisões adequadas, né? Então, essa história do galpão é fundamental.
se a gente quer pensar a cidade da inovação, a gente precisa valorizar essa história do galpão, né? Esse papel histórico do galpão de diálogo. E aí um outro passo, como eu disse, fiz uma anotação aqui para não se perder, a questão, o galpão ele pode ser entendido como cidade de inovação, é uma oportunidade de pensar o papel do IFES na mudança da dinâmica econômica, como think tank. O que seria think tank, gente? Então, olha só, quando você pode olhar para a cidade da inovação e olhar para os atores envolvidos, né, sociedade, Secretaria Estadual de Educação, Governo do Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, IFES, olhar para esses atores e pensar o think tank. O que é think tank? Há diversas traduções para esse tema. E eu vou escolher uma. Por exemplo, você pode pensar em indústria da criatividade, é uma das traduções do think tank. Você pode pensar fábrica de inovações. Então você tem várias traduções. E eu vou escolher aqui, peço perdão, uma tradução deslocada, de certa forma, que é a caixa de ferramentas. É a caixa de soluções. É você olhar para o galpão e pensar, opa, ali tem um repositório aberto de soluções. E esse repositório, ele é resultado de uma série de articulações e diálogos. E eu vou frisar essa frase, aberto. Quando a gente pensa uma caixa de ferramentas, e esse é o cuidado, você pode ter a opção de pensar uma caixa fechada, onde ninguém entra, ou você pode, e aí a gente vai dar o último passo para a gente encerrar essa primeira provocação, ou você pode pensar cisterna. Quem fez uma visita técnica lá ao galpão, né, e a gente teve um prazer de visitar junto com o Jadir, com a diretora aqui, todos os presentes aqui já foram, aqui na mesa, né, você observa a capacidade, Jadir comentando com o Jadir, a gente sempre fala assim, a capacidade de captar água que existe lá no galpão. Né, ele tem uma capacidade absurda de sustentabilidade naquele armazém, naquele galpão. A cisterna, gente, é uma tecnologia social e eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem. Até porque o nome do nosso seminário é cisterna, né? E qual que é a proposta dessa provocação de olhar para aquele galpão também a partir dessa imagem? O cisterna é aberto. O cisterna, ele tem um papel social e sustentável, né? De acolher, né? Se a gente pensar, o cisterna nasceu no Nordeste como uma tecnologia social. A gente pode pegar essa questão histórica. De armazenar dos períodos, né, de abundância de água para usar no período de seca, aquele líquido armazenado. E aquele galpão pode ser visto também como esse repositório aberto de conhecimento, né, que você pensa, opa, eu estou com um problema na sociedade e aí eu vou lá na cidade da inovação para pensar junto soluções. E agora então eu agradeço, era mais uma fala inicial, né, e a gente está aqui justamente para abrir-se a participação de todos os convidados aqui, né? Na medida do possível, já que a gente tem limitações de tempo. Muito obrigado, hein? Agora eu quero convidar o professor Jadir Pella para as suas considerações. Pedir licença aqui para tirar a máscara, porque eu acho que fica mais fácil, né? Porque nós estamos brigando com o som ali do lado, né? Então, uma briga danada com eles. Então, eu vou procurar falar bem próximo aqui do microfone. Vocês estão conseguindo ouvir razoavelmente, né? Porque é bom. Bom, primeiro, quero cumprimentá-los, né? Um bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o secretário da Secult, Fabrício Noronha, né? Fabrício, que a gente tem tratado aí das questões da economia criativa, do IFES, né? Numa outra estrutura, agora também, né? Nos antigos galpões, que nós estamos chamando de Cidade da Inovação. Cumprimentar o Dênio, né? Que é ex-reitor, está aí participando do governo como subsecretário da área de inovação, de ciência e tecnologia, então, de educação profissional, enfim, né? E uma série de ações que tem a Secretaria de EAD, enfim, de universidades. Então, te cumprimentar a nossa diretora Regiane, né? Está aqui coordenando os trabalhos desse tema que nós estamos discutindo. O Orlando
que é professor da universidade, está aqui nesse projeto do PROEM, né? E o nosso professor, o Malacarne, que falou agora com todos nós. Cumprimentar também aqui na plateia os nossos estudantes, todos vocês. Bom ver vocês aqui, né, nesse tipo de ação, de debate. É importante que vocês compreendam as ações que nós estamos tratando na nossa instituição. Cumprimentar o nosso pró-reitor de extensão, que assume agora, professor Ludovico, né? Cumprimentar a nossa turma do IFES aqui, além do Ludovico, o Gadiri, né? Que vai ser o nosso diretor do novo campus Presidente Kennedy, né? Que é uma nova empreitada nossa de implantação. Cumprimentar o Marcelo Schmidt, que é o nosso diretor do nosso polo de inovação, que está aqui, né, trabalhando aqui no evento. O André, nosso servidor, olha lá o André, obrigado, viu, André, por você estar aqui. O Afrânio também está aqui, Sabrina, que é lá do campus, o Léo, que é nosso jornalista, fica aqui está fazendo aqui os bastidores. E, enfim, todos vocês, eu vou pedir licença porque eu trouxe aqui uma cola, até para não perder essa oportunidade para a gente tratar de um assunto tão importante para a nossa instituição, né? Vocês sabem que os institutos federais, que são 670 campi no Brasil, tem 38 institutos, né, no país, nós temos 2 Cefetes e o Pedro II. Então nós somos 41 instituição, 1,5 milhão de alunos matriculados, e aqui no Espírito Santo, né, nós temos no 23º campus e com 36 mil alunos. E certamente atuamos no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, no empreendedorismo, enfim, todas as ações do IFES. O IFES, ele foi criado, né, com a obrigação de atuar de forma proativa, né? O IFES tem essa obrigação de forma proativa no apoio ao desenvolvimento socioeconômico, no fortalecimento dos arranjos locais e na elevação da produtividade e da competitividade da economia. Nossa instituição tem tem que ter essa ação de proatividade. E aí eu quero citar e pedir licença aqui até para ler. A briga aqui com o som tá brava, né, gente? Tá muito brava. Mas eu vou tentar aqui, de forma tranquila, ler para vocês um artigo da Lei 11.892, que criou em 2008 os institutos federais, né? O artigo 6º diz o seguinte: a oferta de educação profissional e tecnológica, ou seja, o IFES, né? Os institutos, ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, ou seja, presencial e à distância, formando e qualificando cidadãos com vista na atuação profissional e nos diversos setores da economia. Ou seja, nós trabalhamos com os diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico, entendeu, Malacarne? Local, regional e nacional. Deveria ser local, regional, nacional e global, né? Eu acho que o pensamento hoje da nossa instituição, a gente precisa pensar globalmente, atuar de forma global. Vou falar um pouco sobre a cidade da inovação, e nós temos essa pretensão, né, de pensar de forma global. Então, esse artigo da lei, esse artigo 6º da Lei 11.892, e traz alguns objetivos, traz alguns pontos importantes que eu queria relatar aqui para vocês, que é, por exemplo, desenvolver a educação profissional tecnológica como processo educativo e investigativo, né, de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais, peculiaridades e as peculiaridades regionais. Então, nós no Instituto, a gente não está inventando nada, né? Nós estamos cumprindo uma lei do Instituto, que além do que eu falei, também fortalece os arranjos produtivos locais, sociais e culturais, né? E identificando como base do mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito da atuação do nosso Instituto Federal. Isso está na lei, né? Está na lei também qualificar-se como centro de referência
ao apoio à oferta do ensino de ciências e matemática, claro, nós estamos da ciência e da matemática, na área tecnológica, né? É uma instituição pública que oferece capacitação técnica, atualizando a pedagógica aos docentes da rede do ensino, né? E aí, estou falando de redes públicas. Nós temos obrigação, como instituição, viu, Orlando, formar os nossos professores, especialmente na área de ciência, na área de tecnologia, na área da matemática. Claro que tem outras possibilidades, né? Nós não fechamos só nessas áreas, mas nós temos obrigação de fazer, por lei, né, nesse artigo da Lei 11.892. E também de desenvolver programa de extensão e divulgação científica e tecnológica, né? Então também está no escopo dessa legislação para tratar dessa questão. E também de realizar e estimular pesquisa aplicada, né, Dênio? Quantas vezes, né, nos nossos debates, na nossa discussão, a gente fortalece enormemente que a nossa questão é essa pesquisa aplicada. Eu não estou dizendo que seja proibido fazer uma coisa, mas é a nossa, né, está na nossa legislação e a gente trabalha exatamente com essa ideia da pesquisa aplicada. E também do empreendedorismo, da produção cultural, do cooperativismo, do desenvolvimento científico e tecnológico. Tudo isso não são falas minhas, são falas que está contido na nossa lei de criação. Então, todo esse movimento que nós fazemos no Instituto Federal, ele tem uma base, né? Uma base que é a nossa legislação, os nossos regimentos, as nossas regimentos internos, né? Tudo que nós tratamos em termos de organização institucional, né? E também de promover a produção, o desenvolvimento, a transferência de tecnologias. O IFES já faz transferência de tecnologia, viu? Né? Nós temos projetos nossos que nós fizemos transferência de tecnologia e também tecnologias sociais, notadamente as voltadas para a preservação do meio ambiente. E aí é uma agenda mundial, é uma agenda global, né? A nossa instituição trabalha com essa questão, né, dessa agenda da preservação do meio ambiente. E, bom, essas são algumas das atividades que a nossa instituição, como eu disse, com base na nossa lei de criação, são atividades que o IFES já realiza, né? Então, estou fazendo aqui uma coisa que nós vamos produzir, nós vamos fazer. Claro que eu estou falando de formação, né, dos cursos técnicos, estou falando da formação dos tecnólogos, estou falando da formação dos professores, né, dos licenciados, estou falando da formação dos engenheiros, né, dos arquitetos, né, estou falando da formação na pós-graduação do lato sensu, do stricto sensu. Nós temos 11 programas entre mestrado e doutorado, com 12 cursos. Então nós somos uma das poucas instituições da rede federal, são 17 ou 18, que tem um doutorado. O Instituto Federal do Espírito Santo é um desses institutos que tem o doutorado. Então, minha gente, é preciso que a gente intensifique as nossas ações institucionais para além do ambiente acadêmico, né? Tudo que eu estou falando, nós estamos falando do ambiente acadêmico, né? E a gente precisa intensificar isso. E para isso, criamos o conceito da cidade de inovação, né? Então esse conceito é para ir além, né, das possibilidades que nós temos dentro da nossa instituição. Como unidade, né? Nós não vamos falar mais 23 unidades, vamos falar 24 unidades, né? Porque nós teremos uma unidade a mais que especializa e realiza atividades que contribuem diretamente para dinamizar a economia capixaba. Nós estamos falando além, né? Nós estamos criando uma estrutura que eu, particularmente, claro aqui o Dênio, né, o secretário, o professor Orlando, e vocês podem depois questionar, eu acho que nós estamos criando realmente algo muito diferente. Eu vou, né, tratar agora exatamente para falar o que significa, né, por que cidade da inovação. Né? Eu tive oportunidade de receber muitas pessoas lá nos galpões, fiz questão de, pessoalmente, acho que a maioria delas, né, Léo? Né, o secretário esteve lá, junto com o Daniel, eu recebi todos, né, equipe lá do campus, de Viana, diretores, pró-reitores, olhe bem que trabalham comigo, mas eu fiz questão de levá-los lá, toda a equipe,
para a gente, juntos, a gente encontrar uma forma de como conduzir aquele espaço que tem 33 mil metros quadrados, só o primeiro galpão tem 16 mil metros quadrados, é algo muito grande, e a gente começa, nessas visitas, nós começamos a falar que ali seria uma cidade murada, né? Eu acho que vocês ouviram eu falar isso. Gente, isso aqui é uma ideia de uma cidade murada. A gente não pode mexer aqui na fachada, né? Porque tem uma questão que é o espaço, né? Que está lá, tem tombamento. Então a gente precisa trabalhar dentro, né? Como é que a gente trabalha dentro? Então a ideia da cidade, na cidade murada que a gente tanto vê pela Europa, todo mundo fala de cidade murada. E aí essa conversa, né? Essa nossa conversa, que não foi uma conversa minha, mas a nossa conversa, a gente encontrou numa última que nós fizemos, né, com um grupo, que seria um grupo nosso lá da gestão, que a gente pudesse chamar de cidade da inovação. É claro que se vocês pegarem o conceito de cidade, é exatamente o que nós queremos produzir naquele espaço, né? Pessoas, um espaço denso de pessoas, né, que tenha uma lanchonete, que tenha um café, que trate da gastronomia, que trate da pesquisa, da extensão, da inovação, do empreendedorismo, enfim, daquilo que eu disse, aquilo que está no artigo da lei que criou os institutos, para dizer que eu não estou inventando absolutamente nada daquilo que nós estamos propondo fazer. Então a cidade da inovação, ela vem dessa discussão, né? Local denso, né? Muita gente, que certamente a gente precisa ter todas as considerações possíveis para a ocupação. Então, entendendo essa dinâmica de um seminário, né, esse seminário que nós estamos participando, de um núcleo acadêmico, né, da nossa instituição, eu gostaria de fazer algumas provocações, né? Eu não venho aqui trazer resposta para vocês, não, mesmo porque nós estamos buscando, né? E eu gostaria então de deixar aqui algumas provocações, viu, Orlando, né? Né? Orlando que vai fazer também algumas, né? E aí eu colei de você, viu, Orlando, né? Falei primeiro, né? Não é isso? Falei primeiro. Algumas provocações, né? Eu acho que nós precisamos encontrar as respostas, tem que ser juntos. A gente precisa caprichar no planejamento, a gente não pode errar, sabe? O planejamento tem que ser muito bem trabalhado, né? A gente precisa encontrar essas respostas, eu tenho aqui duas questões que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente poder encerrar aqui, até para dar oportunidade para os outros colegas também poderem falar. A questão é o seguinte, como podemos fazer daquele espaço efetivamente seja um elemento de dinamização da economia capixaba. Gente, queridos estudantes, pessoas que estão nos assistindo, nós queremos transformar aquilo ali no espaço de emprego e renda. Nós queremos criar aquele espaço, né, que as pessoas mais humildes, ele consiga se ver ali dentro. Nós falamos um monte de palavras, road, show, espaço maker, né? Assim, às vezes as pessoas não conseguem entender, às vezes a gente mesmo, né? Eu mesmo ouço algumas palavras, falo, gente, o que significa isso, né? Então a gente precisa primeiro, esse espaço tem que ser um elemento para dinamizar a economia capixaba, né? Então, eu falei de algumas coisas da lei que a gente pode apresentar, mas eu não quero me referir apenas numa discussão conceitual. Porque conceitual nós já produzimos um documento, né, dos professores do nosso campo de Colatina, professor da administração, que nós tivemos mais de 26 instituições, nós temos um documento base, né, para tratar, né, essa nova fase. Então, eu me refiro à geração de emprego, de renda, de oportunidade de trabalho, né, de dinheiro, para as pessoas, né, olharem para aquele espaço e ver a oportunidade de ganhar dinheiro. Né? Nós, das instituições de ensino, né, a gente fica com essa bobagem de que as pessoas, né, é empresa, é espaço, é avançar, é construir. Os alunos têm as suas ideias, precisam apresentar essas ideias, né, serem
né, ativos nessa ação do desenvolvimento da inovação, do empreendedorismo. Então, especialmente aos que não são abastados. Eu estou falando para o povo, né? Estou falando para aqueles que mais precisam de uma economia forte para a gente trabalhar e tirar o seu sustento. Então, esse é uma primeira provocação que eu queria deixar para que vocês nos ajudassem a pensar. Então, a nossa ideia é que lá, gente, seja um hub tecnológico, economia criativa, com capacidade de incubar, de residência de mais de 200 empreendimentos. Nós estamos pensando alto, nós queremos colocar pelo menos 200 empresas, 200 empreendimentos naquele espaço, né, com CNPJ, CPF, não sei, capixaba, né? Botar gente nossa, do nosso estado, para que vocês possam nos ajudar. Mas também a gente precisa de empresas âncoras, né? Nós precisamos de uma ArcelorMittal, que nós estamos bem avançados na conversa com a Arcelor para ser uma dessas âncoras, né? Nós temos outras empresas e instituições, estou falando a Arcelor apenas como exemplo. Nós já temos uma reunião marcada, dias 16 a 16 horas, com o presidente, né, da ArcelorMittal, já ia falar CST, né? Mas é porque eu sou antigo, gente, né? Da CST, para a gente fazer um primeiro roadshow, né? Ah, tá vendo? Falar roadshow. Aí as pessoas veem, não entendem. Roadshow é uma reunião itinerante que a gente vai apresentar a proposta, né? Que nós vamos produzir a primeiro roadshow que nós vamos fazer lá com eles, né? E a gente precisa trabalhar com governos, governo federal, governo estadual, tá aqui, a nossa relação ela é muito, muito, muito bem encaminhada, né? O governador Renato Casagrande com a sua equipe, né? Com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento e Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Com outras secretarias. Nós temos uma ação muito forte com o governo, mas o governo federal e governo municipal, né? A gente precisa, neste projeto, que o governo municipal entre com as ações, porque tem demandas no município e nos municípios capixaba para a gente aprender a desenvolver essas atividades. Então, como fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Que é aí a provocação, né? Garantindo sustentabilidade, economia criativa do espaço. Nós vivemos um mundo onde o dinheiro do orçamento público ele é cada vez menor, não é isso? Vocês estão discutindo orçamento, nós que estamos lá chutando a canela do governo federal para a gente melhorar o nosso orçamento. O orçamento da rede federal ele vai melhorar, mas melhorar é 2019. Nós vamos voltar, nós vamos recuperar o nosso orçamento para 2019, né? Então, para vocês verem. Então, como é que a gente faz isso, né? Qual é o modelo de operação sustentável? A gente quer sustentabilidade, né, naquele espaço, né? Ao longo prazo, nós precisamos adotar, e para cumprir com aquele espaço, esses objetivos que a gente leu anteriormente, né? Porque são objetivos daquele artigo, que é da nossa institucionalidade, né? E por fim, inovação, ela precisa ser necessariamente dinâmico, tem que ser algo dinâmico, voltado às empresas, às organizações, gerenciado pelo IFES, né? Olhando para o Espírito Santo, né? Claro que Vitória, Espírito Santo, Brasil e Globo, não dá para a gente pensar de forma local, senão a gente vai avançar pouco. E como fazer tudo isso, respeitando a comunidade, respeitando a ANJAC, né? Que a primeiro grupo que nós conversamos quando nós fomos, né, buscar ocupar aquele espaço, foi a Associação de Moradores de Jardim da Penha, ANJAC, né? Com aquela associação, com aquela diretoria, para que a gente pudesse ter ali um espaço que a Associação de Moradores pudessem participar. Como que não fazer para atender as demandas da juventude, né? Vocês estão ávidos, né, interessados em questões, né, de futuro, de desenvolvimento. Então, como atender essa juventude? Como atender as demandas da cidade de Vitória, né? Por qualidade de vida. Enfim, como vamos fazer daquele espaço dinamizar? Eu estou falando isso algumas vezes, mas eu vou repetir isso muitas vezes, que é dinamizar a economia. Eu estou falando de algo a mais, né? Eu entendo assim, pelo menos eu entendo assim, para a gente, eu imagino, respeitando as questões culturais, as questões sociais, ambientais,
Vitória, Espírito Santo, Brasil e mundo, né? E, por fim, nós pretendemos que a cidade de inovação seja um ambiente moderno, queremos algo inovador. Não falar inovação e criar algo já existente. Claro que pode ser, claro que a gente está olhando para muitas experiências, mas eu estou falando de um local equipado com escritórios, com infraestrutura de reuniões, de coworking, de showroom para as empresas e empreendimentos sociais, laboratório de pesquisa, de PDI, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, espaço para apresentação de produções culturais, e aí auditórios e salões e salas, etc. Laboratório com equipamento de realidade virtual, laboratório com equipamento de espaço meio prototipagem, né, avançada, num nível mais avançado, restaurantes, bistrô, né, produtos especiais capixaba, pavilhão para eventos e muitas outras facilidades. Então essas são aqui algumas das questões que eu trago aqui para a reflexão de todos vocês. E ao todo estimado aí acolher, eu falei de 200 empresas, mas nós vamos fazer um roadshow, nós vamos visitar todos os campi, todas as empresas, né, nossa, para apresentar essa proposta. A gente quer ouvir tudo, a gente quer ir lá no Campus Viana, e os professores, os alunos, que vocês ouçam a gente falar, para que vocês se sintam participantes desse processo. Isso não é do Jadir, eu sou um que vou passar, né? Mas tem que ser uma ação da instituição. Então, ações, né, essa da incubação, da pré-incubação, e aí olhando para os 23 campi, e lá 24, né, com a nossa cidade da inovação, nós queremos trabalhar com 500, simultaneamente com 500 negócios em ações de pré-incubação. Nós temos 13 núcleos incubador. No Brasil tem 106, Dênio, salvo engano, 106. Nós temos 13 dessa incubação. Nós temos mais de 156 depósitos de patente, né? Nós temos um conjunto de ações na área de inovação e empreendedorismo que a gente, por exemplo, né, na área de inovação e empreendedorismo, por exemplo, com a nossa, eu ia falar cidade de inovação, mas é porque tanta palavra, né? A nossa turma que trabalha com inovação lá, até fugiu aqui da minha cabeça. Oi? Agência de inovação. A GIFES e também o Polo de Inovação, né? Que é uma estrutura, interação com o mundo produtivo. Então tem muita coisa para se fazer aí. Então essas são algumas das provocações iniciais. Deixo aqui para o debate, eu peço desculpa que eu acabei falando um pouco mais, mas eu precisava falar isso para vocês, mesmo tendo uma cola aqui, pulei alguma coisinha para que a gente, né, fizesse essa provocação, né? São provocações que eu acho que depende de todo mundo, não é do IFES, é da Secult, é da SECT, é da UFES, é do IFES, do campus, dos nossos estudantes, das empresas, das instituições, esse movimento que nós queremos fazer, e ele tem que ser rápido, ele não pode ser daqui 2, 3 anos não, a gente precisa fazer esse planejamento no primeiro semestre do ano que vem, para que no segundo semestre a gente já tenha alguma ação, né, nesse planejamento para ocupação, pelo menos daquele grande espaço que é o primeiro galpão. Muito obrigado, gente, e continuo aqui à disposição. Obrigado. Obrigada, professor Jadir, pela sua fala. Agora eu quero passar a palavra para o professor Orlando, vai fazer as suas considerações e provocações. Bom dia, gente, para todo mundo. Também estou fazendo esse exercício de tirar aqui, que eu acho que vai ficar bem mais fácil, né, para a gente poder se comunicar. Deixa eu só tirar minha bagunça aqui. Bom, gente, eu acho que eu vou ter 2 momentos de fala, então eu vou fazer primeiro aqui uma saudação para vocês, vou só fazer uma primeira contextualização rápida, porque depois eu vou poder fazer com mais algum detalhamento. Então, assim, eu queria queria agradecer muito a presença de todos vocês que aceitaram vir aqui. Nós, como núcleo acadêmicos, entendemos isso como um reconhecimento do que a gente está tentando mostrar. Eu acho que o Jadir a gente tem interagido mais diretamente. É um reconhecimento que a gente agradece muito, tá, Jadir? Conseguir ter o espaço, né, dentro de uma sociedade que está com tantos projetos, com tanta coisa acontecendo, com tanto movimento acontecendo, e às vezes a universidade ela fica meio perdida de onde que ela entra nisso, onde que ela está podendo entrar. Eu venho da área de humanidades,
todo o discurso, né, toda a discussão que está acontecendo aqui, ela apela para o empreendedorismo porque ele é uma chave do discurso contemporâneo, né, do discurso econômico contemporâneo. E a gente, nas humanidades, a gente fica meio perdido sem referência de como é que a gente entra também. Então, talvez em algum momento aí criar as entradas para o pessoal de humanidades, também pensar como que eles podem participar dos movimentos de empreendimento. Acho que talvez seja uma etapa que ainda está em uma escadinha para ser construída. Bom, nós aqui no POIEM, nosso núcleo acadêmico, gente, nosso interesse, né, na chamada, a gente tem colocado muito isso que é a escuta. Esse seminário, né, a metodologia, o trabalho acadêmico, a gente precisa estruturar um pouco melhor e entender que ele precisa ter uma divisão em fases. Né? Nós, no nosso núcleo, nós estamos numa fase em que a gente está exercitando o nosso ouvido, que é outro vício também do acadêmico, né? A gente lê, a gente estuda o tempo inteiro, a gente chega, a gente quer falar nos lugares. E muitas vezes a gente não escuta o suficiente do interlocutor para a gente poder estar dialogando com ele. Então a gente parou, o Robson, eu, o Léo, que está aqui quietinho, vocês não estão vendo aqui, mas que é um membro aqui também do Núcleo POIEM. Então nós já estamos há quase 2 anos fazendo esse trabalho de tentar entender o que o IFES fala, de tentar entender o que a Secult está falando, o que o governo do Estado está falando e como que a gente pode servir, como é que a gente pode estar ajudando. Nós somos 3 servidores públicos dentro de uma estrutura, né, da Rede Federal de Ensino. Então, como é que a gente está colocando essa possibilidade de trabalhar junto? Então, isso é que nos move para estar aqui. A outra coisa que eu queria sinalizar e abrir minha fala aqui colocando para vocês, eu acho que é muito diretamente para os estudantes, que eu não sei se vocês atentaram, né, na fala do Jadir, a gente está com esses probleminhas aqui de acústica em volta, mas eu não sei se vocês entenderam esse chamado para essa oportunidade que está sendo construída basicamente para vocês. Acho que a grande pulga que deve ficar na orelha para quem está aqui, que é aluno da rede de ensino, né, Rede Federal de Ensino, é que tudo que está sendo discutido aqui, e que vai ser discutido até o próximo ano, e tudo que vai ser construído, vai ser um patrimônio para vocês. É um lugar para vocês acessarem. É um novo lugar para ser acessado. Acho que esse é o conceito que está sendo colocado aqui. Então, fiquem muito atentos ao que está sendo construído, porque vocês vão estar num lugar privilegiado para poder acessar isso. Está sendo construído para a sociedade inteira, mas vocês estão sendo os primeiros a ouvirem falar, em detalhes. Então, acho que vocês são privilegiados, considerem que vocês são privilegiados, porque vocês têm muito para acompanhar dentro disso. Olha, eu vou falar rapidinho sobre a constituição do POIEM, então. Né? Nós somos um núcleo acadêmico identificado com os conceitos de desconstrução, economia criativa e sustentabilidade. A palavra desconstrução, ela vem muito diretamente da filosofia, vem das humanidades, e ela às vezes assusta quem não é da área. Porque desconstrução, a primeira interpretação popular que fizeram da ideia de desconstrução é a ideia de anulação, é a ideia de destruição. Desconstruir alguma coisa e acabar com ela para começar algo novo. E à medida que a gente vai entrando no discurso filosófico, à medida que a gente vai entendendo a discussão, a gente vai entendendo que desconstrução tem muito mais a ver com relativização. Raramente a desconstrução diz que vai acabar com o que está ali. Ela tenta entender o que ainda não tem e o que precisa ser revisto. Como eu posso aprimorar alguma coisa se eu não revisar? Como é que eu posso melhorar, aprimorar, inovar e melhorar? Como é que eu posso melhorar alguma coisa que eu não critiquei, que eu aceitei como ela é? Então, a gente tem essa coisa de tentar chegar perto do conhecimento, chegar perto da demanda e respeitar a demanda. E ali tentar trabalhar nas lacunas, né? A gente chama de complementos e suplementos. Raramente alguma coisa ela vem completinha. Normalmente ela precisa de um apoio e ela precisa de um acabamento, ela precisa de um enfeite, ela precisa de alguma coisa a mais para ela se tornar interessante. Então, é mais ou menos nessa janela que a gente tenta entrar para trabalhar e trazer isso para dentro da estrutura da Rede Federal de Ensino. Né? Eu sou da UFES, o Robson é professor do IFES. Então, como que a gente leva essa discussão para os nossos pares? Então, nós estamos treinando o nosso ouvido para tentar construir isso com as nossas instituições. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai. Hoje, nós temos essa estrutura, basicamente, que é de um seminário, que a gente chama de seminário metodológico. Né? Então, é a ideia de fazer uma discussão de longo prazo, de longo curso, para poder revisar instrumentos, procedimentos, maneiras de trabalhar. E aí tentar aplicar isso, num primeiro momento, para a economia criativa, é o foco que a gente vem, é o eixo que a gente vem trazendo, mas, no nosso caso, tentando sempre conectar a ideia de economia com a ideia de sustentabilidade. Qual é a economia criativa? Aquela que não entra em condição de sustentabilidade. É o que a gente tenta trabalhar. Então, agora eu só estou apresentando rapidinho aqui, as falas dos nossos convidados, e depois a gente discute um pouquinho mais. Obrigado, gente. Orlando,
Vou passar agora a palavra para o Fabrício Noronha, vai fazer suas considerações. Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente na Praça do Papa e também quem nos acompanha ao vivo pela transmissão. Quero começar saudando aí quem está no canal do IFES Oficial, no canal da Secult, acompanhando esse debate. Acredito que até eles devam estar escutando a gente melhor de lá, né, da transmissão, que aqui está uma confusão sonora aqui de outras salas aqui do lado. Saudar, né, os nossos colegas de mesa aqui, na pessoa do Jadir, nosso reitor, pelo tempo, a gente entrar logo na discussão, para a gente ter tempo também de interagir, né, com o público aqui presente. Mas antes queria saudar também a equipe da Secult que está aqui, a Lorena, a Teca, Marcele, Maria Emília. Não está rolando não. Oi. Melhorou? Vai dando... Então, não sei se vocês ouviram, mas eu saudei a equipe da Secult, nossa gerente de economia criativa, Lorena, Maria Emília, a Maria Tereza e a Marcele. A Teca é nossa nova integrante da equipe, junto com a Maria Emília, que é nossa subsecretária, que está cuidando da nossa lei de incentivo, veio de Brasília recentemente aqui. Obrigado, Teca, por estar aqui com a gente. Primeiro, né, falar um pouco da satisfação para a nossa secretaria e para o nosso programa de economia criativa de estar dentro de um evento como esse, né, o ESX. A gente está com um stand aqui do lado do nosso programa ES Mais Criativo, que é coordenado pela Lorena, pela Gerência de Economia Criativa. Programa que foi lançado no final do ano de 2019, novembro, que foi uma construção coletiva, um trabalho, né, pegando um pouco o gancho na fala do Orlando também, enfim, de uma governança compartilhada com diversos atores, inclusive o papéis bem protagonistas dessa agenda da economia criativa. E a gente tem tentado, né, nesse tempo, com pandemia e com tudo que atropelou um pouco o nosso planejamento, unir, né, a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade, a criatividade, a cultura, a diversidade do nosso estado como um ativo, né, para esse projeto de economia criativa. A cultural do nosso estado como um ativo, né, para esse projeto de economia criativa. E a gente desenvolveu um programa amplo de investimento a iniciativas que estão fazendo parte dessa programação. Então, eu queria aproveitar esse começo da minha fala para convidar vocês ao nosso stand ali do ES Mais Criativo, conhecer parte das 250 iniciativas que foram financiadas pelo Cultura Digital. Tem aplicativos, jogos, realidade aumentada, uma série de coisas. Entrando agora no nosso tema, né, do IBC, da Cidade da Inovação. Queria voltar um pouco também, como, né, o professor Robson fez na fala dele. O IBC tem essa importância, né, dentro da história do nosso Estado, né, nesse apoio logístico ao café, né, que é um dos nossos principais ativos aí, historicamente, né, comerciais. Esse lugar está no imaginário da cidade, né, ali no coração de Jardim da Penha, do lado da nossa Universidade Federal. Tem um desejo, né, que a gente ouve de ocupação daquele espaço para uma finalidade, né, que não fosse essa mais, uma vez que ele também por muitos anos estava subutilizado, né, já diz, dentro da sua finalidade da logística do café. Então a gente ouve, né, desde eu entrei na UFES, né,
e assim, a gente sempre ouvia muito, pô, podia ter isso, podia ter aquilo. É um espaço tão interessante, né, do ponto de vista arquitetônico, tanto que nesse movimento também, nesses últimos 2, 3 anos, o Conselho Estadual de Cultura, que é um órgão da sociedade civil, né, da participação da sociedade civil ligada à Secretaria da Cultura, a partir de uma provocação do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, realizou o tombamento, né, dos galpões, entendendo tanto do ponto de vista arquitetônico a importância daqueles espaços, da sua preservação, tanto desse aspecto histórico, né, que o professor Robson trouxe, ligado ao café, ligado à logística desse local. A gente, né, vinha trabalhando junto do IFES em torno da fábrica de ideias, né, de um outro espaço que nós, enfim, planejamos bastante, construímos bastante, que por mudanças aí no contexto político do espaço lá, nós paramos aquele projeto, e hoje a gente traz essa energia da inovação e da economia criativa para contribuir com o IFES nessa construção que é coletiva, como o Jadir muito bem falou, mas não só falou, como há já alguns meses realizou, né, Jadir, um processo de cocriação, né, a partir do design sprint, ou não sei se o Think ou o sprint, mas de uma dessas metodologias de construção coletiva, reuniu diversos atores, trouxe a comunidade de Jardim da Penha muito interessada nessa ocupação, né, como eu disse, de muitos anos aí, sei lá quantos, mais décadas, né, a gente pode falar, e conseguiu chegar nesse conceito da cidade da inovação, nesse conceito de um espaço que serve à comunidade, de um espaço que trabalha e serve à academia, ao ecossistema da inovação, ou seja, que consegue congregar a energia, uma vez que é um espaço muito grande, então cabe muita coisa ali, e a gente consegue também contribuir com a economia criativa, estando presente durante todo esse processo, desde do processo de bastidores em relação à ocupação do espaço, a questão do Conselho de Cultura com o tombamento, e parabenizar aí o Jadir, toda a equipe, por essa visão, né, de ocupar o espaço a partir de uma lógica coletiva. E agora a gente trabalha objetivamente com essa ocupação. Nós também temos bastante pressa, Jadir, para que aquele espaço seja aberto à economia criativa, aberto à inovação, tanto que antes de uma ocupação mais perene, a gente deve já iniciar com atividades, né, de eventos, de encontros, né, já esse ano, né, com o Encontro das Pretas, né, o encontro de afroempreendedorismo organizado pelo Instituto das Pretas, que é uma instituição da maior importância do nosso estado, é um evento financiado pelo nosso chamamento de eventos da Secult. Nós também realizamos anualmente, e a nossa intenção é levar esse evento para lá, que é a Festa da Criatividade, que é o nosso encontro internacional de economia criativa, que aconteceu em 2019 no Palácio Anchieta e no Centro de Vitória. Em 2020 teve a sua edição online, e a gente pretende no dia 10, 11 de fevereiro, né, levar para o IBC essa atividade, que, enfim, um encontro com pessoas e pesquisadores de todo o Brasil e convidados internacionais também. E essa construção permanente, ela amadurece, né, a partir do momento que a gente vai ocupando. Eu venho da produção cultural, eu gosto muito de ver lugares como esse aqui sendo abertos, sendo ocupados, a própria fábrica de ideias, antes, né, da minha experiência com a Secretaria, parceria com o IFES também, a gente fez coisas lá naquele espaço, e a gente está muito animado para construir, junto com o próprio projeto do Hub Virtual, né, que hoje o Núcleo Poiem toca, junto com professores e alunos da UFES e do IFES. Esse é um projeto que é rodado via FAPES e financiado pelo fundo do Funcitec, né, que é o nosso fundo de inovação, que eu acho que daqui a pouco o Dênio vai falar e pode falar um pouquinho
desse tão importante fundo que financia tantas ações. Hoje nós rodamos com 25 integrantes, né, coordenados aqui, né, pelos professores, também pelo Rafael Gaspar, que acho que está por aí, deve estar lá no stand, focado no empreendedorismo criativo, construindo uma rede com coletivos, né, que já foram mapeados pelo projeto. Eu tenho acompanhado, sim, Orlando, de perto todo o trabalho que vocês têm realizado, assisti várias das lives do último encontro também. A Lorena também sempre me reporta tudo e eu estou muito satisfeito com o trabalho que tem sido realizado. Eu acho que essa aproximação com os coletivos ela é muito importante, ela traz essa visão que o reitor trouxe, inclusiva, de transformação social. Eu acho que essa é a economia criativa que a gente está falando. Economia criativa, gente, é um termo ainda em disputa, é um termo novo. Então, quando a gente fala economia criativa, as interpretações são múltiplas, mas quando a gente do S Mais Criativo fala, a gente está falando de transformação, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de um olhar para os territórios, para as transformações de realidade. E é um pouco essa a nossa perspectiva. Então, para encerrar, eu quero seguir e colocando a nossa secretaria à disposição nessa construção, não só dessa parte da economia criativa. A gente gosta muito de, né, opinar, participar de um processo como um todo, trazendo o nosso Conselho de Cultura também aí à disposição para esse processo, uma vez que o prédio é tombado, e trazendo, além da dimensão econômica, né, que a economia criativa traz, essa dimensão cidadã, essa dimensão da comunidade e da transformação social, como eu disse. Obrigado. Tá não, né? Tá não. Obrigada, Fabrício. Estão me ouvindo? Obrigada, professor. Obrigada, secretário. Desculpa. Nós vamos dar continuidade. Vamos passar a palavra para o professor Dênio. Bom, eu espero que o Fabrício esteja testado, vacinado. Que a gente vai ver aqui, estou beijando o meu microfone, é duro, né? Gente, olha só, um grande prazer estar aqui nesse momento. A gente brinca com a pandemia, né? Mas ela continua presente, aí a gente tem que prestar atenção nela. Acho que já foi falado bastante a respeito dos galpões. Eu também fiz minha tentativa, né? O Jadir sabe disso, lá atrás, não fui bem sucedido, e o Jadir depois vem, que é muito mais especialista nessas coisas do que eu, e conseguiu capturar esse espaço tão desejado que esteve no planejamento de tanta gente, né? Vocês nem imaginam a quantidade de gestores municipais, estaduais, que olharam para aquele conjunto ali e falaram: rapaz, como seria bom, como é bonito, como eu queria aquilo, né? E fora a comunidade, que sempre se colocou com muito receio no que ia acontecer ali, porque está do lado da casa do cara, né? Então, depende do que você fizer ali, vai fazer uma perturbação enorme para quem mora naquele lugar, né? Então, assim, esse processo, né, de construção que está sendo realizado junto com a comunidade e tal, é essencial para que o galpão seja aceito dentro daquele bairro que é um bairro tradicional da cidade, né? Em relação ao que vai rolar lá, eu não vou falar aqui Bom, acho que preciso falar um pouquinho da nossa secretaria, porque não tem jeito, nós temos que estar no processo. A secretaria é uma secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. E ela existe com esse formato a partir de março desse ano, porque o governador entende e precisa que a sociedade entenda que, do ponto de vista do nosso governo, o desenvolvimento vai acontecer
pelo caminho da ciência, tecnologia e inovação. Por isso foi juntada duas secretarias, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. A gente entende que existem um conjunto de atividades econômicas que estão sendo, que existem na nossa sociedade, que não serão abandonadas, que são chamadas de economia tradicional, mas que a gente tem que estar de olho no futuro e preparando o caminho para aquilo que vai acontecer no futuro, os novos caminhos que serão trazidos pela ciência, tecnologia e inovação. Por isso a gente tem essa secretaria. Com certeza nós somos parceiro, não apenas, como disse o Fabrício, porque tem um fundo muito importante, que é o Funcitec, que é um fundo que financia a inovação, a ciência e a tecnologia, que é um fundo que o dinheiro que está lá é executado pela FAPES, mas é um dinheiro público, né, e que tem um conjunto de pessoas de toda a sociedade, é um conjunto bastante representativo, porque ele tem o governo, ele tem as empresas, eles têm as instituições chamadas ICT, né, de ciência e tecnologia, onde está a universidade, o instituto, etc. E tem outras organizações sociais. E é esse conjunto que diz o que acontece com o recurso. Então, essa é uma construção que tem, aqui no Brasil, não tem paralelo, né, e que a gente tem que preservar com muita força, porque com essa construção a gente tem a chance muito maior de acertar aonde colocar o dinheiro, né? E com certeza nós seremos parceiro, não apenas do ponto de vista de ajudar a construir a proposta, mas também ajudar a financiar a proposta, pode ter certeza disso. Bom, o Galpão, ele, sempre que começa a conversa, né, me vem à cabeça algumas questões, e eu vou entrar direto nelas. Tem algumas coisas que estão no fundo, quando o Jadir coloca cidade da inovação. Quando você fala cidade, você está falando de um conjunto muito amplo de ações, muito amplo, cabe quase qualquer coisa. Numa cidade, se ela for suficientemente grande, cabe qualquer coisa, né? E cabe todos os pontos de vista. Então eu achei bacana o conceito, acho que é um conceito para uma área daquele tamanho, e a gente tem que olhar o tamanho daquela área e o tamanho do Espírito Santo e o tamanho de Vitória. Para uma cidade do tamanho de Vitória e do tamanho do Espírito Santo, aquela área é muito grande. Quando você compara o que acontece em outros estados com os locais onde acontece inovação, aquilo ali corresponde a um parque tecnológico para a cidade de Vitória, dado o tamanho da cidade de Vitória, né? Então, acho assim que ele tem a possibilidade de incorporar naquele processo quase tudo que a gente precisa em termos de inovação. E vocês sabem que diversidade é absolutamente essencial no processo de inovação. Diversidade em todos os aspectos, de gênero, de raça, de tipos diferentes de empreendimentos, de pontos de vista, tudo isso é extremamente importante, que é daí que nasce a inovação com força. Então vem a primeira pergunta. Aquela grande cidade olhando para o local, ou nós temos que olhar essa grande cidade que ali vai ser construída para fora? Falando de inovação, foi dito, inovação que gera recurso, que gera emprego, que gera renda. Para falar de inovação, que gera dinheiro, o Espírito Santo, ele é o quinto estado mais competitivo. Sabe onde a gente perde muito? A gente perde num negócio chamado mercado. Quando compara o mercado do Espírito Santo com o mercado de São Paulo, ou de Minas, ou do Rio de Janeiro, por causa da nossa população ser uma população pequena, a gente recebe uma pontuação desse tamanhozinho. Porque o nosso mercado é um mercado pequeno. E isso nos desloca numa posição melhor do que quinto lugar, para cima, né? Porque o nosso mercado é pequeno. E eu aprendi, há uns tempos atrás, numa viagem que eu fiz, internacional, que eu fui para a Suécia, e lá tive num lugar de inovação, e aí uma das primeiras coisas que um cara lá, aqueles caras já experimentados, que ele já tinha feito 2 unicórnios, ele, pessoalmente, 2 unicórnios, tá certo? Então, um cara que entende muito de inovação. E ele disse que a Suécia, após a Segunda Guerra Mundial, olhou para ela mesma e falou: nós somos um país pequeno, nós somos um país que não tem recursos naturais, né? Nós somos um país num canto do mundo, né?
como a gente vai fazer para desenvolver o nosso país? E eles imediatamente, dali para frente, passaram a ter a visão: o nosso mercado não é a Suécia. O nosso mercado é o mundo inteiro. E se vocês olharem hoje o parque de indústrias em São Paulo, que tem de indústria sueca em São Paulo, é maior. Como é que eles enxergam o processo de dizer: o meu mercado é o mundo? Então, o Espírito Santo, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter. Eu tenho repetido essa ladainha em muitos lugares, né? Mas eu acho que é importante. Acharem que o mercado é o Espírito Santo, não vai dar certo. A limitação é muito grande. E a gente, quando fala de startup, todo mundo pergunta, a primeira pergunta é: escalável? É escalável? O seu negócio é escalável? Ele pode crescer? Isso só pode acontecer se a gente olhar o mercado Brasil e mundo. Então, o Espírito Santo tem que olhar, tem que ter isso em mente: mercado, Brasil e mundo. Então, para mim, isso responde, de certa forma, a questão local ou geral, mas acho que a questão é muito importante pela questão que o Fabrício falou. A outra pergunta é: com foco ou sem foco? E o Jadir, né, Jadir? Você apontou aí de forma muito ampla o que o IFES faz, né? Mas essa pergunta precisa ser respondida. Aquela cidade, ela tem um foco, ela tem uma linha geral de atuação, ou ela vai tirar para todos os lados? Nós temos que já nascer com uma direção, ou temos que deixar que essa direção se construa no processo, né? Porque, claro, não dá para adivinhar o futuro, mas existem as tendências gerais que a gente espera que aconteça no mundo. Então, será que essa cidade já não tem que nascer acordada, pensando bem lá na frente, já com direcionamento? Ela tem direção, ela tem foco ou não tem foco? É outra pergunta que eu acho que é muito importante ser respondida. Bom, as outras coisas que o Jadir colocou são desafios enormes. Funcionar 24 horas, né? Nossa Senhora, isso para mim é um desafio enorme. A gente fica pensando em todas as bobagens, né? Segurança, né? Como é que vai sustentar financeiramente aquele troço? Aí já falaram da água aqui, né? Eu estava pensando em luz. Só aqueles telhados ali dá para produzir energia solar, com energia solar para produzir para todo o galpão e dá para emprestar um pouquinho para Jardim da Penha, né? E em relação àquilo que você apontou, eu acho que é muito importante. Fazendo um paralelo com um shopping, né? Fazendo um paralelo com o shopping. O shopping sempre tem as âncoras, né? Vocês podem pensar, né? Todo shopping tem aquelas âncoras, aquelas grandes lojas ou grandes supermercados ou grandes, né, que atraem um conjunto de outras lojas menores, né? Então, eu acho que esse conceito é importante também, Jadir, de você ter algumas âncoras fortes, que comprem o projeto junto com o IFES, né, para estar lá presente e botar o nome. E falar assim: não, esse projeto aqui eu apoio porque eu sei que vai dar certo. Isso é muito importante. E eu não digo só empresas, não, tá? Eu digo, por exemplo, o Impacta Hub, que tem aqui, que eu estava agora mesmo ali do lado com o Impacta Hub, que é um hub mundial que trabalha com negócio de impacto social, impacto da parte ambiental. Atores desse tipo também são muito importantes de estarem lá, né? Porque eles também dão um significado a essa situação. E acho assim, que, obviamente, uma das visões de futuro são os temas que estão da Semana de Ciência e Tecnologia esse ano, que é a ODS, né? Os temas gerais que a ONU batalha para melhorar o mundo. A gente tem que ter isso em vista, porque eles incluem aquilo que o Fabrício colocou, que você colocou muito bem, que é diminuir a diferença de desigualdade, que o nosso governador, em todo o discurso dele, ele fala: olha, o Estado do Espírito Santo é um Estado próspero, pode ser mais próspero ainda, né? Ele é um Estado rico,
mas para que ele seja realmente um Estado próspero, a gente não pode ter o nível de desigualdade que a gente tem no Estado hoje, né? Então isso é uma coisa muito importante, uma visão do governo, que eu estou aqui, o Fabrício está aqui, e a gente não apenas repete isso no nosso discurso, dentro da mesma direção, mas trabalha muito forte para que isso aconteça. A desigualdade é um dos grandes males da humanidade como um todo. É um resíduo do capitalismo que a gente precisa, de alguma forma, ajudar a resolver, né? E, bom, é isso, eu paro por aqui nesse ponto. E para falar do meu colega Orlando ali, e do Robson, as portas para áreas de humanas, né? Eu às vezes fico um pouco incomodado com essa questão, por quê? Porque, na verdade, a gente batalha para as portas da área de engenharia também, batalha com as portas da área de física, porque não é simples trazer as pessoas que estão dentro das instituições, as chamadas ICTs, para as ações concretas que precisam ser desenvolvidas. Porque quando a gente fala em inovação, a gente não pode ter vergonha de ganhar dinheiro, tá certo? Você não pode ter vergonha de ter uma empresa. Você fala assim, e isso às vezes, dentro da área de humanas, tem uma certa resistência, principalmente na área de humanas, né? Então acho que assim, a gente pode abrir as portas, mas alguém tem que passar por ela, tá certo? Então acho que isso é uma coisa que precisa termos em mente, e vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque a gente não pode deixar só os engenheiros, não podemos deixar só os caras da tecnologia. A gente precisa dos caras da arte, precisa do cara lá da sociologia, da antropologia, porque senão a visão vai ficar completamente distorcida e o que a gente construir não vai servir ao propósito, né, geral de melhorar as condições, né, de vida da sociedade como um todo. Nós estamos atrás do desenvolvimento, mas não queremos qualquer desenvolvimento. Nós queremos um desenvolvimento que inclua todo mundo, um desenvolvimento que seja sustentável do ponto de vista humano, sustentável do ponto de vista ambiental e assim por diante. Então, por favor, entrem nas portas que forem abertas. Muito obrigado. Obrigada, Dênio. Excelentes considerações. Pessoal, nós vamos pedir desculpas. Estava previsto, né, a leitura de perguntas do público, porém, devido ao tempo, nós vamos suprimir e vamos passar as perguntas para os nossos convidados, e que vão ser oportunamente respondidas. Então, eu vou agora passar novamente a palavra para o professor Orlando. Beleza, gente. Tô vendo que nós já estamos com o tempo bastante, né, avançado. Bom, eu não teria como não falar, Dênio, agradecer essa consideração, saber que essa preocupação existe. Eu acho que tem muito a se fazer para quebrar esses estereótipos e essas barreiras, né? Eu sou lá do Departamento de Letras da UFES, que é um dos que, quando se começa a falar de empreendedorismo, a gente vira uma guerra no departamento. Mas eu acho que, volta a falar o que é a ideia da desconstrução, né? É sentar com a palavra e falar, você não vai tirar essa palavra do dicionário, você não vai tirar essa palavra da sociedade. O que você pode fazer é usar melhor essa palavra, trabalhar com ela melhor. Então, eu acho que aí pode se construir realmente muita coisa, tem muita coisa. Tem uma categoria inteira do que a gente chama de empreendimentos culturais, né, que é uma categoria que a universidade não discute, né? Então, tem que criar a situação. Acho que talvez seja um dos passos futuros aí, que é criar a situação para isso. Bom, mas, quando eu falo, a gente já está com o tempo bastante avançado. Eu queria chamar a atenção para uma coisa só, que talvez vocês vão considerar, talvez até acessória, né? A gente falou aqui, a ideia da cidade ela é fundamental. A gente não vai construir nada disso que está sendo colocado sem pensar a ideia de cidade. Eu só queria trazer para o horizonte de consciência e de pensar isso, é que o conceito de cidade ele é diverso, tanto no espaço quanto no tempo. Então, Dênio foi muito certeiro. Cidade é o lugar da diversidade, da complexidade, da multiplicidade. A cidade ela se expande, mas a cidade que a gente enxerga é a cidade que está dentro do nosso presente.
E o conceito de cidade ele vai mais longe. Para facilitar a nossa vida no dia a dia, né, os urbanistas, os arquitetos e tal, a gente costuma se contentar em voltar na origem da cidade dentro da civilização ocidental. E aí a gente entender um pouco, né, fala-se, os historiadores gostam muito de dizer que a gente repete a história. Então, a gente tem que tomar um cuidado na adoção do conceito de cidade, que é para a gente não repetir aquilo que a cidade já fez de errado. Porque a cidade faz muita coisa interessante, né? Os gregos chamavam a cidade de milagre. Tá, gente? Só para vocês terem uma ideia do que é na cabeça dos caras. Né? O que é a cidade? É milagre. Por quê? Porque, finalmente, a gente desenvolveu uma estrutura onde a gente pode ter o ócio produtivo. A gente criou uma estrutura onde a gente armazena, onde a gente guarda, onde a gente tem galpões, onde a gente guarda o excedente da produção. É aí que surge a cidade. É nessa hora que surge o conceito de cidade. Né? Então, você cria toda uma estrutura ali que está conectada com crenças religiosas, está conectado com hábitos, está conectado com percepções que são muito naturalizadas, né? Coisas que a gente acha que elas sempre foram daquele jeito. Então, a gente precisa investigar esse conceito de cidade, pensar que tipo de cidade você quer construir, e aí vem uma questão dentro dessa imagem que está sendo trazida, né? Da cidade da inovação. Eu tenho uma cidade que inova e eu tenho, ao mesmo tempo, uma cidade que é inovada. A cidade ela é sujeito e objeto dentro dessa imagem aí. Ela tem dois movimentos que estão aí. Então, a gente tem a possibilidade de construir um novo modelo de cidade. Quantos modelos de cidade a gente conhece? E aí, não é a alta cúpula de execução, né? Os altos secretários e tal. Isso é diretor de escola. Né? Se a gente quer trazer a rede pública para cá, a rede pública vai ter que entender que conceito de cidade que é esse. Como é que a gente vai construir esse... Como é que se constroem esses significados com a base da gestão, né? Eu já andei lendo uns estudos aí que eles falam que um dos problemas no Espírito Santo, né, desde o começo da política de desenvolvimentismo, né, começou lá com Paulo Hartung e tal, que a gente vem vindo, a gente tem um problema porque as lógicas de gestão, as lógicas de desenvolvimento, raramente elas são colocadas dos níveis médios de gestão para baixo. Normalmente são as cúpulas que têm acesso a isso e as... Não chama baixa gestão, acho que a expressão não é essa. Mas os níveis básicos de gestão, né, e aí na minha cabeça vai desde um secretário municipal, um vereador, um diretor de escola, um presidente de associação de moradores, pessoas que precisam entender de verdade o que se está dizendo quando se diz desenvolvimento. Porque quando você olha numa matéria de jornal, quando você olha num anúncio de televisão, você vê uma chamada, você não vê o conceito ali. E aí, às vezes, esse conceito não se capilariza, ele não penetra a sociedade. E aí, aquele pensamento que pode ser fantástico, aquela política que pode ser fantástica, ela não consegue ser interpretada e executada pelos indivíduos, pelas pessoas que são a sociedade e que realmente vão fazer a política pública acontecer. Bom, falando que eu ia estourar, mas já estou aqui viajando, estourando o tempo. Vocês me desculpem aqui, viu? Então, a última coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, né, voltando um pouquinho na fala do Dênio também, é que a gente precisa entender que dentro da história, os modos de produção, eles não se anulam e não se cancelam, eles se sobrepõem. Então, a gente começa com uma estrutura social que é o campo, depois a gente vai para a cidade, na cidade a gente inventa a indústria de transformação, só que isso vai até o século XIX, até a Revolução Industrial. Século XX a gente faz o quê? A gente começa a lidar com tecnologias de transformação, com indústria, que começa a passar para outros lugares da existência. O nosso foco hoje, o que a gente fala que é a grande riqueza, é a informação, é o capital simbólico. Então, existe uma indústria, né? Olha que complicado de trazer essa ideia. Existe uma indústria que se projeta sobre o simbólico, existe uma indústria que se projeta sobre o imaginário, que outras naturezas de produção estão envolvidas ali, que outras dinâmicas estão envolvidas ali. Elas não cancelam a produção material, mas elas jogam a cabeça da gente para outras dinâmicas, para outras lógicas. Né? E só para fechar isso para quem está um pouquinho acompanhando. O que eu queria chegar nisso aqui? Capital monetário tem uma lógica. Capital social tem outra lógica. Capital cultural tem outra lógica. E quando a gente tenta usar os três dentro do mesmo princípio de raciocínio, eles não dão certo. Então, a sustentabilidade de grande escala para o sistema social passa pela compreensão real do que é capital simbólico, capital cultural e capital monetário. É isso, gente. Desculpa por ter me estendido. Passar a bola. Obrigada, Orlando.
Agora com a palavra, novamente, professor Dênio. Olha só, eu acho que essa nossa conversa aqui, ela pode se estender por não sei quantas horas, né? Mas acho assim que ela é feita de pequenos pedaços. Hoje a gente construiu mais um pedacinho, deixa amadurecer, daí a gente discute outra vez, certo? Então eu vou ficar por aqui, não vou acrescentar nada do que eu já falei. Acho que cada um aqui já apresentou muito bem o que precisava apresentar, né? E eu passo a vez. Agora eu acho que a vez é de vocês, a gente precisa ouvir um pouquinho. É uma pena que a gente não conseguiu ouvir, né? Porque eu queria ouvir um pouquinho o pessoal também. Agradecer o convite para estar aqui no seminário, agradecer o reitor pela parceria de sempre aí com a Secult, todo mundo que está aqui com a gente na sala, na Praça do Papa, no SX, pessoal de casa que está nos acompanhando, venham até domingo aqui na Praça do Papa para o SX, que está muito legal a programação. No mais, estou à disposição aí para a gente discutir mais. Fala. O quê? Tá, o Dani vai falar mais um pouquinho, mas brigadão, gente. É que eu às vezes sou meio sem educação, vocês me desculpem, né? Eu não cumprimentei na entrada ninguém, eu já entrei direto no assunto e estou saindo direto do assunto, não falei nada. Então tá bom, muito obrigado também. Eu sinceramente, Jadir, eu sou um cara muito direto, você me conhece, né? E quando eu estou aqui, eu estou para fazer um debate, né? Então não fiquei muito fazendo mise-en-scène, mas olha, sinceramente, eu agradeço de verdade, porque participar de um processo como esse, para mim, é um negócio sensacional, porque para o gestor público, a melhor coisa que pode fazer é ajudar a construir visão. Muito obrigado. Robson. 3 palavrinhas eu pedi aí, né? Primeira palavra, né, que não é uma palavra, é um agradecimento, porque esse espaço aqui ele só se tornou possível para vocês participaram, né? Aqui, né? Estamos aqui, a gente vai estar aberto para outros diálogos, para todo mundo que se colocou à disposição, né, dessa escuta. Só que aquela questão que a gente discutia, né, Orlando? Eu gostaria de falar 3 palavrinhas breves que eu acho que é importante para a gente debater. Primeiro, se a gente fala da cidade da inovação, a gente perceber essa pluralidade de inovações também, né? A gente tem inovação de produto, inovação de processo e também na inovação disruptiva ou desconstrução criativa, que se dedica a impactar na dinâmica econômica. E eu acho que o que a gente debateu aqui passa por isso. Ir além da inovação do produto, que é importante e necessário, ir além da inovação do produto, que é do processo, que é importante e é necessário, e também pensar a inovação que gera transformação social, como o debate apareceu aqui, que é a inovação disruptiva, é a desconstrução criativa, né, para você provocar rupturas no modelo econômico, para gerar inserção social, sustentabilidade. Então o modelo econômico que a gente tem hoje, que está colocado, se a gente pensar a inovação apenas como uma adaptação, você vai manter a desigualdade, manter a exclusão. Então por isso que é importante essa inovação disruptiva, que rompe com o modelo econômico excludente que nós temos. Eu acho que é o desafio de todo mundo aqui buscar essas soluções. E a outra palavra a sociedade é diversa. A cidade é cheio de coletivos empresariais, como a gente já falou, que são fundamentais, mas também coletivos culturais, que são importantíssimos porque eles estão atuando no território, entendendo a causa, o problema do território, eles estão atuando ali. E a gente, né, é importante você abrir espaços de debate, e é importante a gente comentar que aqui nesse evento está acontecendo vários espaços de debate com os coletivos. E é importante que vocês participem, né? Então tem espaço com os coletivos, o seminário metodológico, lá no espaço do S Mais Criativo também, vários debates com os coletivos. Então entender que também esse espaço aqui não é um espaço único, né? O evento está cheio de diálogos que a gente tem que valorizar, tá bom? Diante disso, separei um último termo aqui que é importante, que é a questão da economia, gente. Né? A economia não é movida apenas por trocas materiais. A troca simbólica precisa ser acolhida. E quando a gente fala de economia criativa, a gente está indo nesse caminho. É uma troca que ocorre sim numa economia também dita restrita,
né, para você definir o que tem valor de mercado e o que não tem valor de mercado, mas quando a gente olha para a economia geral, você percebe que há trocas materiais, mas também trocas simbólicas. E aí o cuidado, para terminar minha fala breve, é o que o Orlando trouxe também, todo mundo comentou aqui. Não se exclui. A economia material e a economia simbólica não são, e esse cuidado é importante, de economias e ficam lutando uma contra a outra. Elas estão num suplemento e a cidade ela envolve essa diversidade. Então você não exclui, né? Você trabalha com suplementos, né, para pensar a cidade diversa, a cidade da inovação diversa, inclusiva e sustentável. E aí termina minha fala com esse agradecimento a todo mundo, né, que se colocou à disposição para o diálogo. Uma cidade da inovação inclusiva, sustentável, né, ela só acontece por meio do debate, e esse aqui é apenas um passo para isso. Muito obrigado. Obrigada, Robson. Passar a palavra para o professor Jadir para as considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer a bancada aqui, a nossa turma aqui, Fabrício Noronha, secretário, Dênio, subsecretário, Robson Malacarne, nosso professor do campus de Viana, o nosso professor Orlando, né, morador de Guarapari, né, falou, chegou aqui feliz da vida, estou morando em Guarapari, falei, oh, maravilha, né? Quero também agradecer a nossa diretora, a Regiane, né, pela condução aqui dos trabalhos, agradecer a presença de todos vocês, até o final aqui, nos ouvindo falar, né? Claro que nós tivemos aqui uma disputa do vizinho, né? Do vizinho da frente, vizinho do lado direito, lado esquerdo, né? Então, numa disputa aqui, aí a gente pede aí, quem está nos acompanhando, caso, né, a coisa não saiu direito, tem uma disputa aqui, mas vocês podem ter certeza, nós temos uma plateia aqui muito atenta, né? De vez em quando balançando a cabeça, de vez em quando dizendo assim, né? A gente olha aí os comportamentos, né, de cada um, e é muito legal a gente participar de um debate como esse, de falas como essa, todas aqui, falas muito importantes, todos falaram muito bem, né, e trouxeram contribuições importantes para o nosso trabalho. Eu penso que a cidade da inovação, né, o nome cidade, eu acho que caiu muito bem, viu, gente? Caiu muito bem, porque todo mundo que a gente fala, né, todo mundo assim, complementa alguma coisa na sua visão, assim como o Dênio, né, assim como o Fabrício, vocês também trouxeram, né, elementos aí para a gente olhar para essa cidade. Realmente é uma construção que eu acho que vai ser complexa, né? Não vai ser algo fácil, vai ser complexo, mas eu tenho certeza que a gente vai, todos nós, né, todas as instituições, nós vamos trazer um benefício muito importante para os nossos estudantes, para aquelas pessoas que querem empreender, para aquelas pessoas que têm um belo de um projeto. O Dênio falou aqui, ele é fundamental. Nós, Dênio, né, assim, para conhecimento de todos, agora a partir desse mês de dezembro, nós vamos começar a fazer uma capacitação, olhando para cima, para o futuro. Primeira capacitação que nós vamos fazer com a Alemanha, né? A Alemanha tem projetos na área de empreendedorismo, de inovação, extremamente tecnológico, muito avançado. Então nós estamos olhando para eles, né, para trazer essas possibilidades para nós. Depois nós vamos fazer uma capacitação para os servidores e alunos do nosso instituto. Nós vamos passar em campus por campus, porque isso não pode ser um projeto discutido pela alta gestão. Concordo plenamente, Orlando. É algo que a gente tem que discutir com os professores, com os nossos docentes, com os nossos estudantes, né, com os coordenadores, com toda a nossa equipe, né, com empresários, né, olhando lá para a região, né, todo o movimento que tem naquela região, a gente trazer aí para fazer um seminário de um dia, para a gente mostrar que essa estrutura que nós estamos fazendo não é para o Fabrício, não é para o Dênio, não é para o Jadir, não é para a Regiane, né, não é para o Orlando, não é para o Robson, não é para cada um, é para todo mundo, né? E aí esse conceito que nós trouxemos, eu acho que cabe muito bem nesse momento. E quero pedir aqui a todos, quero fazer um pedido. Eu fui, eu, Dênio, Ludovico e tantos professores aqui, Gadioli, servidores, nós passamos pelaquela fase da escola técnica da ETEFES para o Cefet.
né? E aí nós, de vez em quando, um cara perguntava a gente, para onde que você vai? Eu falo, para o Cefet. Aí a pessoa fala assim, Cefet? O que é isso? A gente falava, escola técnica. Aí todo mundo entendia, o motorista entendia, o trocador entendia, né? O taxista entendia quando nós falamos aonde era a escola técnica. Essa fase, claro, a gente foi trabalhando por nome Cefet, né? E agora, a partir de 2008, nós tivemos saindo de uma denominação de Cefet para IFES, né? Aí alguém ligava, de onde está falando? Estou falando do IFES. Onde é isso? Aí fala, é a antiga escola técnica, antigo Cefet. Hoje ninguém fala escola técnica, né? Claro que está no nosso coração, como ex-aluno que sou, nem vários aqui, alunos e ex-alunos, né, daquela instituição, assim, né, como o Cefet, o Dênio esteve conosco na gestão do Cefet, né, Dênio, depois como nosso reitor já no Instituto Federal, né? E aí eu quero fazer aqui um pedido a todos vocês, nos ajude, né, a gente trabalhar o conceito de cidade de inovação. A gente não quer negar o passado, a gente não nega a escola técnica, não nega o Cefet, muito pelo contrário, a gente tem orgulho, né, e tem uma história, como vocês colocaram aqui, tanto Orlando quanto o secretário, que a gente precisa considerar a história daquele espaço. E, né, claro que a gente jamais vai desconsiderar, mas eu acho que o batismo desse nome que nós soltamos, né, nem fizemos um evento, soltamos assim para os servidores, nos eventos, e eu estou sentindo, né, que o nome Cidade da Inovação, eu acho que caiu bem, né, está caindo bem, e você pensando aqui, claro. Eu falei que não ia falar, mas vou falar, vou criar um problema para o Jadir. Eu acho assim, que quem visitou o galpão tem uma visão do que é o galpão. Então eu acho que você talvez devesse criar uma possibilidade de qualquer um. Falar assim, eu quero visitar o galpão, né? Ir lá e visitar o galpão. Pensar um formato para isso, sei lá, escrever pela internet, sei lá. Mas acho importante para as pessoas todas saberem do que nós estamos falando. Vai ter um evento. Tem um evento agora no começo de dezembro que eu falei do Encontro das Pretas, que vai ser lá. Não sei se ficou claro aí, se vocês ouviram. Acho que sim. Ô, Dênio, vamos colocar isso, vou colocar o meu telefone, o Zap, né? Porque aí quem quiser o Zap do Jadir, né? Eu concordo plenamente, é muito legal, sabe? Eu tenho feito, né, questão de levar todo mundo. Eu quero lá, eu sou o Cicerone, né? Claro que com o tempo a gente vai ter que dividir isso, né? Mas vamos colocar, né, nas nossas redes sociais, viu, Michele? Se você quer visitar o galpão, né, o Zap é tal, e aí a gente, né, na rede social a gente pode botar da própria instituição para que as pessoas tiverem interesse. Eu acho legal, porque, gente, é muito grande, né? É um Maracanã. As pessoas que entram naquela porta falam, tem algumas palavras que eu não vou falar aqui, entendeu? Né? Aqui no microfone eu não posso falar, né? As pessoas falam assim. É um espaço muito grande. Nossa Senhora, né? Para não falar outras coisas, né? Nossa Senhora, que espaço grande, né, Orlando? Para não falar puta que pariu, né? Não posso falar puta que pariu, né? Eu já falei, né? Mas assim, é bom, porque realmente é gigante, gente. Colocar 200 empresas, fazer o que nós estamos pensando, a gente não está delirando. Nós não estamos delirando. Nós estamos assim, com o pé no chão, e é um trabalho para muitas e muitas décadas, né? Não é para o mandato Jadir, que assumiu o mandato agora, é para o próximo reitor, né, os professores novos, assim, que vai ficar 30 anos na casa, entendeu, né, Dênio? Né? Tem muito trabalho pela frente. E vocês podem ter certeza, eu estou entrando no novo mandato, né, que foi agora essa semana passada, né, de verdade, sexta-feira. Vamos trabalhar muito nesses 4 anos, a gente avance muito, muito, muito naquele espaço. Mas nos ajude, né, a chamar Cidade da Inovação sem negar o passado. Muito obrigado pela oportunidade e à disposição. Obrigada, Jadir. Quero agradecer a todos presentes, convidá-los a continuar apreciando a feira, o espaço
ES Mais Criativo, stand, né? Os nossos alunos do IFES, tem um stand do IFES também, que vocês podem visitar, continue apreciando a feira. Nossos alunos continuem nessa discussão desse tema, tá bom? É muito importante para nós participarmos, como o professor Jadir falou. Obrigada a todos que participaram pelo YouTube. Grande abraço.